Pega o foninho. Hoje vai ser um bate-papo bem tranquilo, um bate-papo mais rápido. O meu objetivo aqui é responder perguntas e respostas que vocês possam ter ou sobre temas que vocês gostariam que eu falasse aqui nessa live. Se você chegou agora, se você está no ao vivo, nessa live de hoje, o objetivo é você pergunta e eu vou aprofundar nesse tema que você estiver perguntando. Então, se você tiver alguma pergunta para mim, por exemplo, Romani, sobre aquele tipo de tratamento ou sobre esse tipo de questão, como eu posso lidar, como eu posso ajudar o meu cliente, como eu posso me ajudar. Romani, eu estou passando por uma situação assim, eu quero esquecer meu ex-relacionamento, eu quero de alguma forma trabalhar com qualidade de vida, eu quero de alguma forma atrair mais clientes, eu quero de alguma forma entender como ir além do A1, eu quero de alguma forma fazer algo diferente do que eu estou fazendo ou melhorar algo que eu já estou fazendo. Essa live de hoje é para trocar uma ideia com vocês, beleza? Se você tiver alguma pergunta para mim, deixa aqui agora, que o objetivo é perguntas e respostas. Se você quiser entender, seja sobre hipnose, seja sobre terapia cognitivo-comportamental, seja sobre psicanálise, seja sobre reiki, constelação, seja sobre processo de terapia, você pode me perguntar que eu quero te ajudar. Romani, quero fazer uma transição de profissão. Pode me dar uma dica? Muito boa pergunta, Martinho. Lorena, você sabe cadê um foninho? Peraí, deixa eu pegar aqui. Vou falar sobre transição de carreira, então. Fala, Yane, tudo jóia? Peraí, deixa eu pôr uma aguinha aqui. Enquanto o pessoal tá chegando, deixa eu pôr uma aguinha. Beleza. Ó. Fechou. Então, nessa live, quem escolheu o tema foi a Martinha, aqui ao vivo agora. E o tema é transição de carreira. Eu vou falar aqui para vocês sobre transição, alguns pontos a se considerar para fazer uma transição de carreira. E geralmente é algo comum que quem quer atuar na área de terapia passa. Eu vou dar algumas dicas, não só dicas, mas a mentalidade que você deve ter para fazer essa transição de carreira. Se você conhece alguém que tem interesse em fazer transição de carreira para o mundo da terapia, está pensando de alguma forma, nossa, eu quero começar a atuar como terapeuta, mas eu ainda estou em outra profissão, eu quero de alguma forma poder fazer isso com qualidade, com segurança. Vamos lá. Pontos a se considerar na hora de fazer essa transição de carreira. E se você conhece alguém que está nesse momento de fazer transição de carreira, compartilhe essa live que pode trazer muito valor. Pontos a se considerar para fazer a transição de carreira. Você tem gerado bons resultados naquilo que você está fazendo? Você está sendo alguém acima da média? Você está de alguma forma se destacando naquilo que você está fazendo? Se sim, você tem um perfil que tende a ser um perfil empreendedor. Olha que interessante. Se você é do tipo de pessoa que pensa, terminou o expediente de trabalho, eu não quero ficar pensando em trabalho e assim, acabou. Opa, isso é um sinal de alerta que você precisa trabalhar a sua mentalidade para que a sua mentalidade se torne uma mentalidade empreendedora se você quer trabalhar como terapeuta. Por quê? Porque o empreendedor, ele tem que ter essa noção de que ele recebe por resultado e não por trabalho. Então, se a pessoa chega e trabalha 2 horas por dia, ou 10 horas por dia, ou 20 horas por dia, não importa. O que importa é o quanto aquilo está trazendo resultado. Quanto está trazendo resultado no caso de você como terapeuta, você está criando um negócio. Se você está criando um negócio de terapia, o que acontece quando você cria um negócio de terapia? Se eu tenho um cliente, o cliente me paga, eu tive o resultado do cliente ter me pagado. Se eu não tenho, eu não tive aquele resultado. Então é importante entender que você está trabalhando para conseguir aquele resultado. E outra, você tem que colocar as questões das prioridades. Uma dica que eu vou dar aqui. Se você deseja fazer a transição de carreira, você tem que colocar as prioridades de quais são os primeiros passos nessa transição que vão ser importantes. Pensa, eu quero trabalhar como terapeuta. Vamos colocar aqui, quem aqui deseja fazer transição de carreira, coloca em transição, só para saber.
Se tem alguém vivenciando isso, escreve em transição. Se você é terapeuta e deseja ajudar alguém na transição, coloca, eu quero ajudar alguém. Escreve aqui nos comentários. Eu estou em transição ou eu quero ajudar alguém em transição. Escreve aí. Acho muito importante que você faça o que nasceu para fazer e não o que dá para fazer. Beleza, exatamente, ó. Em transição, o pessoal colocou em transição. Em transição. Então vamos lá. Olha, aqui vai cair muitas fichas para muita gente. Se você está em transição de carreira, essa live aqui é para você. Se você quer ajudar alguém que está em transição de carreira, essa live aqui é para você. Por quê? Porque a pessoa que está vivendo esse momento de transição de carreira, ou ela quer começar a trabalhar como terapeuta, ela deseja atuar como terapeuta, tem uma coisa chamada a ilusão do empreender. A pessoa pensa, se eu empreender, eu vou ter mais tempo livre, eu vou ter controle sobre o meu tempo, eu vou precisar trabalhar menos, eu vou ganhar mais. E no início é o contrário. Olha que interessante. No início, quando você começa a empreender, ou seja, você vai trabalhar para si mesmo, as chances são que você vai trabalhar muito mais. Olha isso. Isso tem a ver com mentalidade, preparar a mentalidade. As chances são que você vai trabalhar muito mais e no curto prazo, talvez você receba menos do que você vinha ganhando até então. No curto prazo. Por quê? Porque no curto prazo pode ser que você está investindo no seu negócio. Você está fazendo treinamento, você está comprando recursos, você está fazendo alguma coisa que está investindo no seu negócio. É a mesma lógica. Se você for, eu acho o contrário. É muito importante trazer essa clareza. Se eu acho que, olha isso, se eu acho que eu vou trabalhar, teve gente que colocou, a Martinha colocou, se eu acho que eu vou trabalhar em algo novo, eu vou empreender e eu vou trabalhar menos, eu vou ganhar mais, eu vou ter mais liberdade. Esse é um pensamento ainda imaturo sobre ter um negócio. Porque no início de qualquer negócio, as chances são que você vai trabalhar mais, as chances são que você vai ter que se dedicar mais e talvez você ganhe menos, você investe mais e não vê o retorno a curto prazo. Só que aí que é legal, aquelas pessoas que amadurecem nisso, começam a ter possibilidade de escala e tem possibilidade de ganhar muito mais do que vinha ganhando, ou pelo menos está fazendo aquilo que gosta de fazer e sendo bem remunerado de acordo. Só que existe um processo para que isso aconteça. É importante ter essa mentalidade. Às vezes para alguns vai ser mais rápido, para alguns pode demorar um pouco mais, mas é possível para todo mundo. Agora vamos lá, para todo mundo que se dedicar e decidir aprender, porque olha, uma coisa comum, as pessoas pensam o seguinte, eu gosto de cozinhar, vou montar um restaurante. Eu gosto de cozinhar, eu vou montar um restaurante. Opa, não é porque eu gosto de cozinhar que eu vou lá e vou montar um restaurante, aquele restaurante vai dar certo porque eu gosto de cozinhar. Eu tenho que aprender um monte de coisas além de cozinhar. Eu tenho que aprender sobre gestão, tenho que aprender sobre contratação, eu tenho que aprender sobre planejamento do negócio, eu tenho que aprender sobre um monte de coisas para que eu entenda que aquilo vai dar certo. E é no processo que você aprende. Um erro comum também, sabe aquele tipo de empreendedor que acha que tem que estar tudo pronto e planejado para depois entrar em ação? Esse cara geralmente não dá certo também. Olha que interessante. Porque no início existe o empreendedor, que é o terapeuta ou a pessoa que quer e ela começa sozinha, ela se vira e faz acontecer. E é normal que no início você tenha que fazer um monte de coisas e no início você não tem tempo necessariamente para criar processo. No início você não tem organização ainda ou passo a passo para contratação e assim por diante. Mas você tem que fazer acontecer, você tem que trazer os primeiros clientes, você tem que fazer o negócio. O seu objetivo inicial é caixa. Seu objetivo inicial não é pensar em criação de processo, seu objetivo inicial não é pensar e nem exatamente na organização, em branding ou estratégia de crescer o negócio já direto. Mas seu objetivo é ter os primeiros clientes e fazer o fluxo de caixa para sobreviver. Se você tem caixa, agora eu começo a pensar em pessoas. O segundo passo que vai acontecer, eu colocar pessoas para trabalhar comigo. Mas primeiro
Eu preciso fazer o negócio começar minimamente a sobreviver. Eu preciso fazer esse negócio minimamente a sobreviver, porque senão o que eu vou fazer? Deixa eu pensar em todos os processos da minha empresa, eu gasto um monte de tempo e o negócio é tão dinâmico que na hora que você vai ver na prática, você tem que mudar todos os processos. Só que eu tenho que ter uma noção sobre como o empreender funciona e uma noção de que se eu vou trabalhar como terapeuta, eu não sou só um terapeuta, eu tenho um negócio. Isso que eu estou falando aqui pode amadurecer muita gente. Que se até então você se via como terapeuta, ou se você se via como um artista, o que você faz? Eu faço artesanato. Não, você é um empreendedor, você pode ser um empresário, você tem um negócio. E aí você começa a amadurecer. E aí você tem que começar a pensar, vamos colocar aqui minimamente algumas coisas que você pode escrever agora para fazer esse planejamento. Qual a proposta de valor do meu negócio? Ou seja, o que acontece na vida dos meus clientes se eles me compram algo? Eu tenho que ter isso muito claro, essa proposta de valor, porque assim fica mais fácil de eu atrair os primeiros clientes. Isso aqui minimamente falando. Qual a proposta de valor do meu negócio? Beleza, eu defini aqui a proposta de valor. O que eu posso definir mais junto? Tem uma coisa chamada Canvas. O Canvas, que é bem interessante, que dá para fazer rapidinho, mas eu vou fazer aqui o básico dele para vocês entenderem aqui, para ter uma noção que você ser terapeuta, você tem um negócio. Então, qual a proposta de valor? A proposta de valor, eu ajudo pessoas a ressignificar a ansiedade. Eu ajudo pessoas a tratar o seu medo, os seus medos de falar em público, de altura, de se expor, o medo de errar, os medos. Eu ajudo pessoas a emagrecerem 10 quilos ou mais, ou seja, são propostas de valores diferentes. Qual a proposta de valor que eu tenho? Eu tenho que ter isso muito claro quando eu vou fazer essa transição, antes disso, para que eu tenha clareza do que eu vou oferecer. Beleza, eu já estou entendendo qual é a minha proposta de valor, eu preciso entender também quem que são os possíveis parceiros que eu posso colocar dentro do meu negócio. Eu posso listar quem são os possíveis parceiros. Beleza, eu estou entendendo aqui. E outra, como eu vou fazer, quais vão ser as minhas estratégias de prospecção ou de atração de clientes, como que eu estou fazendo, de certa forma, a chamar os clientes para o meu negócio. Quais vão ser as minhas estratégias? Eu vou pedir indicação para o meu cliente, eu vou colocar no jornal, eu vou fazer lives, eu vou gravar vídeos, eu tenho que pensar sobre como vai ser a estratégia de atração de clientes. Eu vou fazer anúncios na internet, beleza. O que eu preciso fazer para que eu tenha mais clientes? Então eu coloquei aqui as minhas estratégias de captação, a minha proposta de valor e eu coloco também os meus potenciais parceiros. Eu posso pensar quais os recursos que eu preciso para isso e começar a listar minimamente. Eu preciso de um computador, eu preciso de a internet funcionando, então tem o custo da internet. Eu tenho que anotar as coisas que vão ser os custos iniciais. Erros comuns de terapeuta. Às vezes o terapeuta está começando agora, ele acha que ele precisa de uma sala, ele tem que investir numa sala e no negócio, e já não precisa. Se você quer começar como terapeuta, você precisa só de internet e um celular, pelo menos. Por quê? Ou um celular ou um computador com webcam, porque você começando, para começar a atuar, a única coisa que você precisa é a conexão à internet, pode fazer atendimentos online. E olha, você cuida do ambiente atrás de você para ficar legal, já dá para você começar a atender com extrema qualidade, inclusive hoje, ainda mais nessa quarentena, a maior parte das pessoas até preferem. E outra, o resultado no online é incrível, tanto quanto presencial. Você quer um exemplo prático? Ou até mais. Um exemplo prático. Hoje eu estava conversando com um dos parceiros de missão do Instituto Romani, um membro do movimento transformacional, e na hora que eu estava conversando com essa pessoa, a Grace, ela até falou, nossa, eu estou fazendo um atendimento aqui com a pessoa online e ela falou que achou muito melhor do que as experiências presenciais que ela teve, que ela se sentiu mais à vontade, ela conseguiu se abrir mais e ela não estava conseguindo se abrir assim quando ela estava presencialmente em outros lugares. Olha que incrível. Então dá para fazer no online com extrema qualidade, beleza? Então, para começar, você precisa de internet, beleza, um computador, que seja um celular. Você tem que colocar quais os recursos eu preciso. Quais os investimentos que eu faço para atrair os meus clientes, para colocar isso nos meus custos? Eu posso colocar os treinamentos que eu vou fazer, que eu quero investir.
É essencial você pensar que você tem que investir no seu negócio, principalmente no início de um negócio. Olha um exemplo. Vamos supor que você quer montar uma barraquinha de cachorro-quente. A coisa mais idiota do mundo é a pessoa pensar: eu quero ter um negócio, mas eu não posso investir R$ 1 nesse negócio. Eu quero simplesmente pegar dinheiro ali, mas eu não quero colocar nada nesse negócio. Então ela está com a ilusão. Ela não tem a cabeça de alguém que pode caminhar nessa linha de empreender. Um exemplo prático disso. E outra, empreender remete a correr riscos. Ah, para mim o meu valor forte é segurança. Se o seu valor forte é segurança, olha que interessante. O que você pode fazer para conseguir fazer a transição de carreira? Vou te dar umas ideias aqui muito fortes. Outra, esse processo de transição, ele tem a ver também com os seus valores. Como assim os seus valores? Nós temos valores que regem a nossa vida. Um exemplo, o Romani, eu tenho valores diferentes de você, provavelmente, e de outra pessoa. E os meus valores guiam a minha visão de mundo. Um valor muito forte meu é intensidade. Eu sou muito intenso naquilo que eu faço. Então, olha que interessante. Teve gente que falou, eu já perdi dinheiro investindo sem conhecimento. Então, investir em conhecimento é uma coisa que vai trazer mais resultado ao invés de, imagina isso. Se eu vou montar barraquinha de cachorro-quente, eu não tenho especialidade nenhuma em fazer cachorro-quente, nem montar barraquinha, a chance é que vai quebrar. Agora, se eu invisto em algum treinamento sobre, que seja, fazer a barraquinha de cachorro-quente funcionar, às vezes eu paguei R$ 500 naquele treinamento, ele não me custou R$ 500. Ele me fez gerar milhares de reais com o futuro que aquela barraquinha de cachorro-quente vai ter. E olha que interessante aqui. Eu estava falando sobre os valores. Imagina o seguinte, se eu tenho um valor muito forte como o meu de intensidade, eu nem consigo ficar num trabalho ali muito tempo e não pensar na transição, porque eu sou intenso. Se eu vou para a transição, eu vou com tudo e coloco muita força e estou dizendo que isso é o certo a fazer. No meu mundo funciona, mas não é no mundo de todo mundo. Você tem que entender quais são os seus valores. Por isso que tem gente que fala, empreender não é para qualquer pessoa. É para qualquer pessoa se ela souber alinhar isso com os valores dela. Por quê? Olha que interessante. Pode ser que uma pessoa tenha um valor muito forte de segurança. E se essa pessoa tem um valor muito forte de segurança, olha que legal. O que ela pode fazer? Ela pode planejar mais a longo prazo. Um exemplo. Olha, eu quero fazer a transição de carreira. Quanto que você precisa para sobreviver aí os próximos 6 meses, que seja? Então, 6 meses ali. Vamos supor que eu preciso vamos colocar para estar bem tranquilo, vamos colocar 5 mil vezes 6, 5 mil vezes 6, me ajuda aí. 5 mil vezes 30 mil, né, que dá. Então, se eu tiver um caixa de 30 mil, eu ficaria seguro de poder arriscar em alguma outra coisa. Se o seu valor é segurança, então primeiro faz esse caixa para você poder fazer a transição e poder dormir mais tranquilo enquanto você tem condição de focar no negócio. Beleza? Então você tem que entender o seu mundo. E o mundo de cada pessoa é diferente. Tem gente que dorme tranquilo em vender o carro para investir num negócio e focar naquilo. E não ter, sabe, eu preciso dar um jeito de conseguir o dinheiro amanhã para poder pagar as contas e tal. E tem gente que vai dormir tranquilo. Tem gente que, cara, eu não posso passar por isso. Eu tenho que saber que tem uma segurança. Então é importante eu pensar nesse colchão financeiro de acordo com o seu mundo. Para algumas pessoas vai ser 6 meses, para algumas pessoas vai ser 1 ano que precisa de caixa. Vai de acordo com o mundo de cada um. Cada um pega ali o quanto que eu precisaria de caixa que me valeria a pena. Beleza? Para fazer a transição. Para entender de acordo com os seus valores. E quanto mais você se conhece, mais fácil fica identificar esses valores seus. Inclusive, para quem é membro do Movimento Transformacional, vai ter um conteúdo lá específico só sobre identificação de valores para vocês ainda nos próximos meses. Que eu vou trabalhar isso muito profundo e vou mostrar um passo a passo para você identificar os valores dos seus clientes e poder identificar os seus valores também. Isso aí vai ser um conteúdo que vai ter ali dentro do Movimento Transformacional. Vai sair lá dentro da plataforma ainda. Então, olha que interessante. Quanto mais você se conhece, mais fácil fica de poder fazer uma transição de forma leve. Mas beleza, eu vou fazer essa transição. Coisas que você tem que ter em mente.
No início de uma transição, se você vai empreender, se você vai trabalhar como terapeuta, se você vai fazer qualquer coisa que tenha a ver com ter o seu negócio, as chances são que você tem que pôr dinheiro. E não necessariamente aquele dinheiro volta imediato. Qualquer empreendedor de mais longo prazo tem essa noção, mas quem vai começar agora fica desesperado. Eu vou dar um exemplo. Se você olhar agora no Google para comprar uma franquia, às vezes a franquia custa 400 mil reais, 500 mil reais, e quanto tempo ela demora para se pagar? 3 anos, 4 anos, até ela se pagar. Mas olha que interessante, isso é um mau ou um bom negócio? Olha, se ela me gera, vamos supor que ela custou 400 mil, e ela me gera 100 mil de lucro por ano, em 4 anos eu paguei os 400 mil. A partir dali, eu consigo agora fazer 100 mil no ano, em média, tendo lucro para mim. Isso é bom ou ruim? Vocês estão entendendo? Então você tem que ter essa maturidade como empreendedor, como tendo um negócio. A mesma lógica como terapeuta. A pessoa vai, aí ela investiu. Beleza, eu investi meus primeiros, sei lá, 20 reais comprando um livro. Aí eu comecei a entender sobre desenvolvimento humano. E aí eu acho que não está funcionando e eu desisto. Esse cara não tem noção nenhuma sobre o mundo real. Olha que interessante. Se eu começo, e vamos supor aqui, eu invisto no meu desenvolvimento e aquilo começa aos poucos, me dá os primeiros... Outra coisa, a pessoa acha que enquanto ela não tiver retorno sobre todo o investimento que ela fez, ela não pode investir mais. Não, eu tenho que entender o quanto eu estou disposto a investir aqui, mesmo que eu não tenha retorno imediato. Olha um exemplo prático disso, gente. Uma faculdade. A pessoa faz uma faculdade, vamos supor, a faculdade de psicologia, hoje, não sei, quanto está uma faculdade de psicologia aí? Coloca aqui nos comentários. Quem sabe quanto custa uma faculdade particular? Uma faculdade legal de psicologia aí particular? Quem sabe? Escreve nos comentários aqui. Eu vou te falar que deve estar custando, sei lá, uns R$1.500 a mensalidade. Coloca aqui nos comentários quem souber. Mas beleza, uma mensalidade de R$1.500. Olha que interessante. Vou colocar entre R$1.000 a R$2.000. A mensalidade. A pessoa fica lá 5 anos e ela acha que isso é normal. Depois ela não ter resultado ou ter ali ganhando R$2.000 por mês e tal. E ela acha que isso é normal. Isso não é normal, gente. Agora, é normal você entender que para você ter um negócio, você tem que investir no seu desenvolvimento. Isso é normal. Seja investindo em conhecimento universitário ou em treinamentos práticos técnicos. Eu recomendo, inclusive, se você é terapeuta e quer começar nesse mundo da terapia, começa fazendo cursos livres nessa área de terapia, que acelera muito o processo. Acelera muito o processo de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento. Então imagina o seguinte, se eu vou lá, eu faço um treinamento na área de terapia cognitivo-comportamental. Eu posso fazer um curso livre sobre isso, me masterizar sobre isso, já começar a ter os primeiros resultados. Isso me ajuda a crescer. Até porque no conceito universitário não te prepara para o mundo real. O conceito universitário, ele traz uma visão muito mais teórica e filosófica do que necessariamente prática para a vida real. Um exemplo que eu dei aqui. Eu compartilhei, essa história aconteceu comigo. Eu vendi uma palestra por R$6.000 sobre construção de metas para uma empresa e eu vendi essa palestra 2 vezes. Olha que interessante. Por R$6.000 a empresa me recontratou. Aí, olha que legal, eu dei a mesma palestra numa apresentação de um trabalho universitário na época, falando sobre construção de metas. Eu tirei 6 no trabalho. Olha que interessante, era um trabalho universitário. Eu tirei 6, a professora me deu 6. Ou seja, ela não me prepara para o mundo real. E tem outra pessoa que talvez fez uma apresentação mais xoxa, mas talvez uma entrega ali do trabalho mais organizada, sei lá, com referência bibliográfica e não sei o quê, que tirou 10. Só que percebe, aquilo não está dizendo que o mundo real é assim. Porque essa pessoa, ela não conseguiu fechar o contrato com a empresa que eu consegui. Eu estou dando esse exemplo prático aqui para entender que a teoria e a prática não são a mesma coisa. E eu gosto muito dessas coisas direto ao ponto. No meu mundo, eu me conecto muito com essas coisas direto ao ponto.
Então, uma recomendação, estou começando agora. Eu começaria fazendo treinamentos, cursos livres, inclusive o movimento transformacional. Porque o movimento transformacional, para quem não sabe o que é uma comunidade onde você tem network com pessoas do Brasil inteiro, terapeutas do Brasil inteiro, pessoas que estão nessa jornada. Tem pessoas mais à frente da jornada, tem pessoas que estão começando agora e todo mundo se conecta lá dentro. E lá dentro, todos os meses, sai conteúdo novo. Por exemplo, lá tem curso completo de programação neurolinguística com hipnose transformacional. Curso completo de hipnose transformacional. Tudo, do básico à maestria. Tudo que você precisa. O que mais que tem lá dentro? Lá dentro tem os princípios por trás da psicologia que linkam com o desenvolvimento humano de uma forma muito clara e prática. Lá dentro tem curso sobre criação de palestras. Eu mostro um exemplo lá no Movimento Transformacional, uma palestra que eu fiz e eu vendi dentro dessa palestra mais de 40 mil reais. Eu deixo essa palestra na gravação e eu mostro os bastidores de como eu estruturei a palestra. Então isso é muito legal e tá lá, prático, para a pessoa poder assistir no tempo dela. Eu coloquei um treinamento sobre como fazer de 3 a 5 mil com desenvolvimento humano, um passo a passo, que tem gente já tendo resultado com isso. Então não é só um curso, é todo mês tem algo novo. Tem gente que fala assim, Romani, eu quero fazer ainda um curso de terapia cognitivo-comportamental. Provavelmente vai ter lá no Movimento daqui a pouco. Provavelmente no Movimento vai ter curso de coaching no Movimento. Vai ter Master em hipnose lá no Movimento, apesar que o conteúdo que tem lá já é muito mais avançado do que Master. Qualquer outro Master do mercado, você pegar ali um treinamento de Master em hipnose, você compara com o que tem dentro do Movimento Transformacional. Se a pessoa assiste todos aqueles conteúdos têm muito mais conteúdo que leva para a maestria do que o que tem tradicionalmente. Até porque tem mais de 300 horas, se você somar todas as horas que tem lá. Tem aulas de 4 horas, tem aulas de 5 minutos. Então é muito prático, dinâmico. Eu recomendo, no mínimo, entrar no movimento transformacional para quem quer ser terapeuta. Senão o cara está me dizendo que não quer. Se ele não pode investir 99 por mês no desenvolvimento humano, ele não quer trabalhar com desenvolvimento humano. Ele tá querendo brincar, entendeu? Ele não está se vendo como profissional. Essa é a minha visão. Porque o movimento transformacional é uma coisa que, para mim, é de graça. Imagina isso. É 12 vezes de R$ 99,70 ou 997 a anuidade. Se a pessoa, lá nós somos já hoje chegando em 2 mil membros. Se a pessoa fala, eu quero ser terapeuta e não está no movimento transformacional ainda, é como se ela estivesse me dizendo que não é tão prioridade para ela ser terapeuta assim. Porque lá dentro tem tudo para ela, do básico à maestria como terapeuta. Então, tem gente falando, estou explorando e é muito rico. Aqui a Eneida está falando. Isso daqui, gente, é o mínimo. O mínimo que você vai investir é no movimento transformacional, que é o 997 por ano. E quanto tempo eu vou ficar no movimento? Até uma mentalidade que a pessoa tem que ter. A mentalidade é que eu vou continuar lá para sempre se eu quero continuar como terapeuta ou se eu quero continuar me desenvolvendo. O objetivo não é pensar, mas eu vou sugar tudo, acabou e aí eu não renovo. Se você está pensando assim, você está pensando em não se desenvolver como terapeuta. Porque lá não é só aprender com o Romani, é aprender com mais de 2 mil outros terapeutas e outros profissionais nessa área do desenvolvimento humano, onde todo mundo tem para contribuir. É como se eu achasse que eu não tenho nada para aprender com ninguém, de alguma forma. E que, gente, R$ 1.000 por ano é pensar, um cliente que você pagar no ano dá mais de R$ 1.000. É isso, um cliente que você pagar no ano dá mais de R$ 1.000. E todo mês sai conteúdo novo. Tem gente que quer fazer curso de coach, vai sair curso de coach lá dentro ainda. Eu sou membro do movimento, foi a melhor coisa que fiz. A Prata tá falando. O Evoluir Terapia Holística falou, eu não saio nunca mais. E é isso. Esse é o objetivo, que é uma família. E a ideia, outra coisa, eu vou te trazer a mentalidade das pessoas que têm bons resultados nessa área do empreendedorismo que eu estou falando. Empreendedorismo por quê? Porque se você é terapeuta, você é empreendedor. Se você não sabia disso, estou te contando agora. Você, o terapeuta que se vê só como terapeuta e não sabia que ele era um empreendedor, é porque ele ainda é amador. Olha que interessante. Ele ainda não abriu a mentalidade para entender que o que ele está fazendo, ele tem um negócio. Então, a Prata está falando, eu quero continuar fazendo parte para sempre. É isso, é essa família. E olha que interessante. Ter um negócio implica em eu investir no meu negócio
E o R$ 997 é o mínimo que eu acredito que você teria que, se você quer levar o negócio de terapia a sério. Mas além do movimento transformacional, o que você precisa? Eu preciso pensar formas de levar mais qualidade para o meu cliente. Quem sabe eu posso investir em uma ferramenta de e-mail marketing, em construção de página, mas isso aí são outros passos que você pode ir dando aos poucos. Mas em algum momento você tem, ou eu tenho que contratar uma pessoa. Olha coisas que acontecem na pessoa que começa a ter um negócio que vai dando resultado. No primeiro momento, essa pessoa vem e o objetivo é vender. Literalmente, eu estou falando vender é alguém pagar pelo serviço dela. O objetivo não é pensar em processo, o objetivo não é pensar em todo o planejamento detalhado. Eu posso pensar naquelas coisas que eu falei aqui, de entender a minha proposta de valor, que é essencial, pelo menos para eu saber o que eu estou oferecendo. Eu entender se eu posso fazer algum tipo de parceria-chave que pode me ajudar nesse negócio, entender quais os recursos que eu preciso para esse negócio funcionar, como que eu vou divulgar esse negócio, listar formas ali para poder fechar esses clientes, quais os custos que eu vou ter para esse negócio, quanto que eu pretendo ter de renda inicialmente, trazendo isso de forma muito tangível. O objetivo inicial é literalmente fazer as primeiras vendas. Eu estou fazendo, começa a andar, o que é o segundo objetivo? Eu preciso de pessoas. Eu preciso colocar pessoas no meu negócio que vão me ajudar e eu vou começar a delegar algumas coisas que estavam acontecendo. Eu tenho que ligar para o cliente. Aí, de repente você coloca uma pessoa para fazer a ligação, tem um funcionário e uma pessoa para atender inicialmente, fazer algumas negociações, seja com empresa, seja com cliente, assim por diante. Você começa a colocar pessoas no processo. Olha que interessante, isso é natural de qualquer empresa. Aí o que acontece a partir de então? As pessoas vêm, às vezes você pega até o primo no início ali, alguma coisa ali para te ajudar do jeito que tá, mas aí de repente tem pessoas que começam a ficar fixas. E aí, a partir do que essas pessoas começam a ficar fixas no seu negócio de desenvolvimento humano, você vai ver que uma coisa acontece. Elas começam a bater cabeça. Elas não vão sabendo exatamente o que tem que fazer, aí elas ficam perdidas, improdutivas em algum momento, que aí você tem que pensar, na hora que tem pessoas, em quais serão os processos para que isso funcione muito bem. Ou seja, aí eu começo a construir de como a roda gira. Ou qual vai ser a regra do jogo dentro da minha empresa, do meu negócio. Para que esse negócio funcione bem. Para que seja possível eu escalar o meu negócio então. Como assim? Olha, quais exemplos de regras de como funciona? Eu não vou cobrar horário aqui, mas eu cobro que tal e tal e tal e tal tarefa seja entregue. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você vai contratar um editor de vídeo. Talvez você não precisa necessariamente contratar ele por tempo. Mas você pode contratar ele, olha, eu preciso de tantos vídeos e eu te pago tanto por tantos vídeos. E às vezes você pode deixar livre o horário. Quais vão ser os processos ali? Não, eu vou contratar fixo alguém. Então contratei fixo. Quantos vídeos ele tem que te entregar naquela semana? O que tem que sair naquela semana para ele saber que está indo bem? Quais são os critérios de sucesso para que aquele vídeo seja ok? A gente cria esses processos aqui no Instituto Romani. Por exemplo, tem que ter uma headline. Headline é o título. Tem que ter legenda, se o vídeo tiver menos de 4 minutos. Tem que ter uma barrinha de progressão se for para o Instagram. Olha que interessante. Então tem algumas regras. E não só para vídeo, só que isso tem regra para tudo, seja no suporte. Aqui no suporte do Instituto Romani, quem trabalha no suporte sabe que ele tem a meta. Todo mundo tem que ser respondido em até 24 horas úteis. 24 horas úteis. Se você manda mensagem, por exemplo, você mandou uma mensagem na sexta-feira, 7 horas da noite, quando você vai ser respondido? Na segunda-feira. 24 horas úteis. A gente trabalha de segunda a sexta, a equipe de suporte trabalha de segunda a sexta, eu trabalho de segunda a segunda, mas a equipe de suporte trabalha de segunda a sexta. Então, você tem que entender, tem uma regra de como funciona. E se tem essa regra de como funciona, fica mais fácil para o negócio funcionar. Beleza, eu estou entendendo agora que eu tenho um negócio. Eu estou entendendo que eu preciso primeiro fazer ter fluxo. É igual oxigênio. Quando você tem, você acha que não faz falta. Quando você não tem, meu Deus, aí eu preciso daquilo. No início você precisa de oxigênio, eu preciso de caixa, eu preciso de alguma forma ter o primeiro lucro ali. A partir do momento, eu posso contratar. Tem gente que até me pergunta, quando contratar, Romani? Quando contratar? Você contrata, quando for mais caro, não contratar. Essa é a resposta. Como assim você contrata quando for mais caro não contratar?
Se eu me percebo que eu estou fazendo tarefas que, um exemplo, que eu consigo fazer mais dinheiro, vou dar um exemplo aqui. Eu estou editando vídeo. No início eu editava meus vídeos. Aí eu estou editando vídeo. Só que aí eu gasto o dia todo tal, e eu percebo que alguém consegue fazer aqueles vídeos lá e eu pago R$ 1.500 no mês. Um exemplo. 1.000 e alguma coisa. E ali o cara faz os vídeos. Ele fica feliz e ao mesmo tempo eu agora saio do operacional e eu tenho mais tempo para pensar no meu negócio. Então sai mais barato contratar nesse momento. Olha que legal, pensa sobre isso. Isso aqui é uma visão para quem deseja empreender. Para quem deseja fazer essa transição de carreira para ser um terapeuta de referência. E não só um terapeuta, mas um terapeuta de referência. Pensa nessa pirâmide aqui que eu vou desenhar para vocês. Pensa nessa pirâmide. Tem um triângulo. Na ponta do triângulo tem o pensamento estratégico, que é aquele pensamento para onde o meu negócio está indo, o que está acontecendo aqui, quais são os valores desse negócio, o que eu desejo passar, o que eu desejo construir com isso. Aí tem a parte técnica, que é no meio da pirâmide, que é aquela parte de gerir pessoas, de ver se os processos estão sendo cumpridos, de gerenciar os projetos e assim por diante. E tem a parte operacional, que é de fato de pôr a mão na massa e fazer. De alguma forma, de fazer o negócio rodar. Beleza, todos são muito importantes no processo. Só que olha que interessante, se você entender isso, não só, isso que eu estou falando aqui não é só para quem quer empreender não. Isso vale para qualquer pessoa que deseja crescer profissionalmente. Quanto mais você pensar que o serviço operacional vale menos do que o serviço técnico, e o serviço técnico vale menos do que o estratégico, mais você vale para qualquer organização, mais bem remunerado você se torna. Olha isso que eu estou falando. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho a mentalidade da pessoa, infelizmente a maior parte das escolas, universidades tende a formar as pessoas para imaginar que essas pessoas têm que sobreviver e viver de alguma forma, entre aspas aqui, fazendo serviço operacional. Eu tenho que ser contratado por um local para fazer o serviço operacional dali. Isso é meio que religiosamente ensinado nas instituições tradicionais. E aí, de repente, as pessoas vão repetindo esse padrão. Se você perceber, olha, quando eu fazia faculdade de administração, a única ideia que era passada lá você tem que entrar numa empresa e aí você tem que pensar em crescer nessa empresa e que, nossa, ter um negócio, é como se fosse tão distante eu construir um negócio de valor. E olha que interessante, é possível totalmente. Você tem que pensar no pensamento estratégico, depois técnico, depois operacional. No início de um negócio, você é os três. Você é o operacional, técnico e estratégico. Lembrando, operacional... Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Um exemplo. Imagina que tem um lote para capinar. O lote para capinar ali. Se eu chego lá e falo, olha, me dá R$100 que eu capino esse lote para você. A pessoa me dá R$100, eu vou lá e capinei o lote. O que eu fiz? O serviço de negociação com a pessoa foi um serviço, talvez estratégico, entre técnico ali, beleza. Foi estratégico na negociação, beleza, o técnico. E a visão de saber que eu podia ligar para aquela pessoa é uma visão estratégica. O serviço operacional é ir lá e capinar o lote. Olha que interessante. Eu fui lá e capinei o lote, ganhei R$100. Se eu começo a evoluir a minha visão, o que eu começo a pensar? Peraí, se eu capino o lote por 100, deixa eu ver aqui. E aí, de repente, você arruma 3 lotes para capinar no dia. Você arrumou 3 lotes para capinar no dia, você está ganhando R$300. Aí que é um erro comum dos terapeutas também, inclusive. Que ele pensa, cara, eu arrumei 3 lotes para capinar no dia, eu consigo capinar os 3, eu ganhei 300, eu estou fazendo muito dinheiro, para mim está sendo uma beleza, acabou e fechou. Aí vem o ponto de erro, porque fica muito mais barato você contratar agora. Olha quanto fica mais barato, isso aqui é um exemplo. De repente você acha alguém que quer capinar lote. Ele não necessariamente sabe fechar com o cliente como você sabe, desenvolver essa habilidade. O que você tem que fazer? Deixa eu contratar alguém aqui e eu vou pagar essa pessoa R$80 para capinar o lote. E ela trabalha para mim. Só que agora, ao invés de pegar 3 lotes para capinar,
eu começo a sair do operacional. E aí eu coloco aquela pessoa para capinar os 3 lotes. Aí, olha que interessante essa visão. Olha isso, gente. Isso aqui ó, pode mudar a sua vida se você entender esse conceito que eu estou passando aqui agora. Se você colocou essa pessoa para capinar aquele lote lá, ela ganhou R$80. O que você ganhou? Ela capinou 3 lotes. Você ganhou só 60. No dia antes você ganhava 300. Teoricamente não parece que piorou? Lembra dessa frase. É normal que antes de melhorar, piore. Como assim, Romani? Antes de melhorar, piora? Um exemplo prático. Se você vai fazer algum tipo de dieta, alimentação saudável, exercício físico. Exercício físico. Você vai lá, pega peso e tal, e no início dói seu corpo todo, você olha, tá igual o seu corpo. Só que a consistência faz com que, opa, agora melhorou. Mas no início estava pior. Um exemplo prático, você vai fazer uma reforma na sua casa, faz uma bagunça danada. Só que de repente a casa fica mais bonita. Então é comum esse processo de antes de melhorar piora em muitos casos. É regra, não necessariamente, mas é algo comum de acontecer e você tem que ter maturidade para entender isso. A maior parte das pessoas acha que fez um péssimo negócio e quer voltar a capinar o lote. A pessoa, para ganhar os R$300 ao invés de ganhar os 60 no dia. A pessoa que tem essa visão de se enxergar como um negócio, o que ela começa a fazer? Se antes eu conseguia 3 lotes, agora eu vou conseguir 6. Olha que legal. E ele negocia com outras pessoas. Ele negociou com outras pessoas. Olha que incrível isso, gente. Essa pessoa que negociou com outras, agora ela tem uma pessoa capinando 3 lotes e outra capinando 3 lotes. Ela está ganhando R$120 no dia. Só que o trabalho dela agora foi o processo de negociação. De repente ela vai criando uma marca, organizando para que ela crie um negócio de capinação de lotes, que tenha, de certa forma, mais credibilidade. De repente, agora para encurtar a história, ele tem 10 pessoas capinando lote para ele. 10 pessoas estão capinando lote. Cada uma dessas pessoas estão ganhando 80 vezes 3, vamos fazer as contas aí, R$240 o dia. Elas estão satisfeitas. Ele antes ganhava isso. Aí elas estão satisfeitas, elas estão ganhando R$240 o dia. Só que ele ganha agora R$60 de cada uma. Ele ganhou R$60 dos 10. 60 vezes 10 dá 600. Ele passa a ganhar 600 o dia. Aí olha que legal. Se essa pessoa tem visão, ao invés de ficar pensando, nossa, eu tenho que contratar, eu ficar fazendo essa negociação, ele tem que pensar, cara, e se eu multiplicar isso? Ele pega alguém e começa a treinar para fazer essa negociação da capinação de lote. Essa pessoa é do nível mais técnico, ela não é só do nível operacional, e aí ele entra ali para gerir, talvez, até aquelas pessoas que capinam os lotes, para arrumar o cara que capina o lote. Ele pega e fala assim, ó, eu conheço, mas tem um colega meu que é bom para capinar lote, então beleza, você vai achar pessoas que capinam lote para mim. E eu vou te pagar R$400 o dia. Olha que legal, ele ganha mais do que o cara que capina o lote. Ele não capina nenhum lote, mas ele arruma as pessoas que capinam o lote. Então olha que interessante, aí o empreendedor de novo começa a não ter tanto lucro assim. Por quê? Porque agora, se ele estava ganhando R$600, olha que interessante. O outro tá, 400, vou colocar aqui. O outro estava ganhando R$300 o dia. O outro está ganhando R$400. O empreendedor não está ganhando, cara, porque ele estava ganhando, tirando 600 e ele está dando 400 para alguém arrumar os lotes para capinar para ele. E fazer a organização. Só que agora ele está ganhando 200 e a única coisa que ele tem que fazer é duplicar isso mais vezes. Ele ganhou 200 nesse daqui e, se você estiver entendendo o que eu estou querendo dizer, ele tem como multiplicar isso milhões de vezes. Para criar um negócio que não dependa só dele. Não é ele capinando lote mais, não é ele mais tendo que ir lá e negociar com o fornecedor necessariamente. Só que agora gira. E de tal forma que ele tem uma empresa, um negócio. As empresas nascem assim. Se você pegar, olha, eu estava andando no Rio de Janeiro uma vez e tinha lá aquele pessoal vendendo biscoito Globo. Provavelmente o cara que criou aquele biscoito Globo um dia vendeu os primeiros biscoitos, deu certo.
ao invés dele ter a mentalidade que ele tem que vender biscoito só, ele teve a mentalidade, e se eu colocar alguém para vender o biscoito no meu lugar? E pôr alguém para depois gerenciar, porque tem alguém que faz esse gerenciamento do cara ir lá buscar o biscoito, vende o biscoito, tal quantidade, às vezes financia para aquele cara, às vezes o cara não tem o dinheiro todo, ele vende uma quantidade para o cara vender biscoito na praia, e ele começa a pensar na produção e ele pensa na parte estratégica do negócio. Deu para entender essa questão da diferenciação do estratégico, do tático e do operacional? O tático não era nem técnico, é tático que eu queria falar, beleza. Estratégico, tático, operacional. Quanto mais tempo você passa no operacional, mais tempo você leva para crescer o seu negócio. Lembra disso que eu falei aqui agora. Seja como terapeuta, seja como qualquer coisa. E olha que interessante, pessoal, olha que legal isso. No movimento transformacional, os conteúdos são muito meus. O que vai acontecer daqui a um tempo? Eu vou contratar pessoas para colocar conteúdos lá dentro de muito valor, remunerando elas para construir cursos inteiros, remunerando elas. Ah, Romani, mas aí não compensa você gravar? Você tem conhecimento sobre aquele assunto? Compensaria. Mas eu pensando a longo prazo na visão estratégica, eu sei que se eu chegar lá e vamos supor que eu negocio com alguém para ele colocar um curso inteiro lá dentro, eu falo, cara, vou te dar 10 mil reais para você pôr esse treinamento seu lá dentro, eu dei 10 mil para ele é ótimo negócio, ele se torna mais autoridade, isso traz mais prosperidade para a vida dele, e ao mesmo tempo, eu tenho mais tempo de vida para poder fazer outras coisas e focar na parte estratégica do meu negócio. Tá entendendo esses passos aqui? Só que erros também comuns. Tem gente que acha que é o rei da cocada preta e não pode fazer nada operacional, principalmente no início. O negócio vai quebrar. Se eu ficar só pensando no negócio estratégico e eu não tenho nem os primeiros clientes, não funciona. Agora, se eu também conseguir dar os primeiros passos e eu não quero sair do operacional, meu negócio vai morrer. Então, ter esse ponto de virada é muito importante se você deseja crescer como terapeuta, se você deseja crescer como empreendedor. Por que eu estou falando empreendedor? Porque o terapeuta é um empreendedor. E se ver como tal é essencial para o seu crescimento. E beleza, agora vamos pegar aqui mais uns pontos sobre a transição. Identificar os seus valores, ver quanto de caixa você acredita que seria necessário, faz ali para ver quais recursos você precisa, quanto de caixa você precisa, ter a maturidade de entender que no início é normal que você vai colocar dinheiro no negócio e você tem o tempo chamado break-even, que é basicamente o tempo que você vai levar para poder pagar os investimentos que você fez no seu negócio. Às vezes são anos, às vezes você vai investir, vou dar um exemplo aqui, pra vocês entenderem. Eu tô entrando agora no Mastermind que eu vou investir 90 mil. E aí você pensa, Romano, você é maluco? Você vai investir 90 mil nesse negócio? Eu sei que aquilo em algum momento me retorna. Eu não sei se é nesse primeiro ano tal, ou de alguma forma, mas eu sei que eu vou tirar alguns insights lá que vão me retornar. Outra mentalidade que você deve ter para trabalhar como terapeuta, como empreendedor, eu vou te falar, como qualquer coisa que você queira ter resultado. Para de pensar que você tem que ser o cara. Para de pensar isso. Que se você não consumir até a última gota, não valeu a pena. Você pode consumir até a última gota? Pode, ótimo. Mas quer dizer que se você tivesse consumido só uma coisa, não teria valido a pena? Lógico que não. Olha que legal. Eu tenho um monte de livros. Um monte. Vários eu li. Todo. Mas tem vários que eu não li inteiro. Que eu li ali talvez algumas páginas. E olha que interessante. Tem livros que eu li 10 páginas dele, que trouxe mais resultado pessoal, financeiro para a minha vida, do que pessoas que leram o livro inteiro. Olha que interessante isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, um insight te leva para o próximo nível. Às vezes eu não li o livro todo, mas aquela sacada eu falei, cara, esse negócio aqui mexeu comigo, deixa eu implementar isso no meu negócio, deixa eu implementar isso na minha vida, no meu relacionamento, e assim por diante. O que acontece? Puf, uma sacada paga. Quanto mais você entender isso, mais maduro você está para ter, de alguma forma, gerar valor para as pessoas, de alguma forma receber por isso. Se você pensa, se eu não consumir até a última gota, um exemplo, que seja aqui, ó, o movimento transformacional. Você pensa, cara, se eu não consumir até a última gota,
E tudo que tiver eu tenho que estar lá. Lógico que eu acho isso maravilhoso e isso vai te ajudar? Vai te ajudar. Vai te ajudar a ser melhor? Vai te ajudar a ser melhor. Mas às vezes, mesmo que você tenha consumido um único vídeo e colocado aquilo em ação, aquilo pode ser o suficiente para ter transformado a sua vida. Tem gente que talvez nunca acessou a plataforma, ou acessou poucas vezes, mas só com o conteúdo do curso gratuito, teve um insight que fez ela jogar no próximo nível. E ela entende que só de estar no movimento transformacional, talvez foi isso que trouxe ela para essa live aqui. Ela talvez não estaria assistindo essa live. E se ela não tivesse assistindo essa live, essa outra ficha não teria caído. E isso para ela vale o movimento transformacional. E se você tiver esse tipo de maturidade, você vai ver que isso atrai oportunidades para a sua vida. De entender que uma sacada paga. De entender que você está um insight do seu próximo nível. Um insight, eu falo muito isso, você está um insight do seu próximo nível. Às vezes pode ser uma coisa que eu vou falar, às vezes uma coisa que você vai pensar sozinho. Às vezes uma ideia que você vai ter lendo um livro, que você vai ter de alguma forma assistindo TV ou conversando com seu amigo. Só que ao ter esse insight, fazer parte do movimento pode estar te fazendo ver coisas que você não conseguiria ver se não estivesse lá. Está te fazendo abrir a visão de mundo, é muito importante entender isso. Um exemplo, por que eu invisto em treinamentos, e às vezes treinamentos que é muito acima do que a média das pessoas estão acostumadas a investir? Porque eu sei que quando eu vou ali, a minha visão de mundo abre de uma forma que talvez eu demoraria 10 anos de vida para abrir, ou talvez eu nunca conseguisse abrir a minha visão daquela forma, que aquilo está abrindo, a minha mentalidade. Um exemplo aqui, eu não sei, eu tinha visto que o Wagner tinha passado aqui, eu não sei se ele ainda está aqui, você está por aí, Wagner? Se o Wagner estiver por aqui, olha que legal, Wagner. Talvez, se você não tivesse vindo para o movimento, se você não tivesse entrado na mentoria, pensa sobre isso. Pode ser que, não sei, pode ser que ia passar 10 anos e tá a mesma coisa, ou 20, ou talvez o Wagner não teria despertado para esse outro mundo. Eu estou dando dessa forma que aconteceu, o Wagner agora começando a fazer os lançamentos, ele com a mentoria para terapeutas iniciantes, talvez essa mentoria não teria nascido da forma que está nascendo. Estão entendendo? Você acelera o tempo. E esse insight, sozinho, você tem retorno dele para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Então, isso aí é importante entender. Você está um insight do seu próximo nível. E o movimento transformacional, ele tem o ano inteiro para te ajudar a conseguir esse único insight. E R$ 997, gente, é literalmente de graça para quem quer trabalhar como terapeuta. Eu quero fazer a transição. Outra coisa, erros comuns. A pessoa imagina que para fazer a transição, todo mundo tem que apoiá-la. Depois ela faz a transição. É ao contrário. Primeiro você tem que se apoiar. Primeiro você tem que pensar, deixa eu mostrar aqui que eu consigo ter os meus primeiros resultados para fazer essa transição, que aí as pessoas começam a querer te apoiar. E você tem a mentalidade que você tem que investir no seu negócio, é normal e vai te fazer bem se você quer isso. Ou talvez você não queira, você queira para o seu desenvolvimento e tudo bem. Agora, se eu quero crescer como terapeuta, é normal que eu vou investir no meu negócio e pode demorar um tempo até eu ter bons retornos. O exemplo que eu dei ali da franquia de 400 mil, de 500 mil, e é normal que às vezes você vai ficar ali 3, 4, 5 anos só para pagar o investimento que você fez na franquia para depois ter lucro com aquela franquia. A mesma lógica se você quiser ter o seu negócio. E você ter a visão de que terapia é um negócio. Beleza, eu decidi, eu quero fazer a transição. Outra estratégia muito boa para você começar a implementar, defina, eu vou começar a trabalhar como terapeuta, você não precisa pensar que todo momento que você tiver ali, você tem que atender como terapeuta. Defina um dia na semana que você vai começar a atender como terapeuta. Defina aquele dia. Se alguém chegar a falar assim, não, eu quero ser atendido. Beleza, eu só tenho vaga na terça, se você definiu que seria terça. E fala disso com convicção. E se a pessoa falar, cara, eu queria muito, beleza, eu tenho vaga na terça que vem. Não tem mais nenhuma outra vaga. Você já pode falar isso, é íntegro. Isso gera escassez, mostra autoridade, mostra, cara, esse cara aí deve ter valor. Se ele não tem vaga em nenhum outro dia da semana, mas você definiu com você que você ia atender só na terça. Um exemplo, hoje eu defini com a Lorena, cara, eu vou pegar agora só um cliente a cada 6 meses, eu não pego mais que isso. Um cliente a cada 6 meses. Por quê? Porque eu faço atendimento direto lá no Movimento Transformacional. Toda hora eu estou atendendo alguém. Então é comum, eu tô toda hora atendendo alguém. E o meu objetivo não é que o cara tenha que me pagar o ticket individual.
eu quero indicar meus alunos, eu faço isso com todo o coração aberto. Eu não tenho o pensamento de que, escassez, deixa eu guardar tudo para mim. Pelo contrário, eu acredito nessa ideia de que quanto mais você contribui, mais o universo quer contribuir com você. Eu tenho isso muito forte dentro de mim. Então, olha, pensa sobre isso. Você define o seu dia e se posiciona. Esse é o meu dia de atender. Vai ser na quarta-feira? Beleza? Na quarta-feira. E além de colocar o seu dia, define quantos clientes você quer começar. Atendendo 3? Beleza, só tem 3 vagas na minha agenda. Vamos supor que você ainda não tem nenhum cliente. Você fala, eu só tenho quarta e tem só 3 vagas. Você já pode falar assim. Você já está se posicionando como autoridade. Se veja como autoridade para fazer essa transição. E defina qual a sua proposta de valor. Uma dica também, Marta, você que falou aqui da transição de carreira e deu a ideia do tema dessa live de hoje, vai lá no Movimento Transformacional, assiste, que tem um curso inteiro. Ele é como fazer de 3 a 5 mil com desenvolvimento humano. Assiste aquele curso. Mas é importante vocês entenderem, quem está assistindo aqui, que não adianta só assistir o curso, você tem que aplicar o que está lá. Inspirar conhecimento é inspirar atitude. Porque lá tem gente que fala, beleza, eu assisti. Aí eu vou olhar lá e ele não está aplicando nada do que estava falando lá. Então, beleza. Então ele não está necessariamente entendendo como que é o processo. Agora, e outra, você não precisa aplicar tudo que tem lá para você ter resultado, não. Se aplicar algumas coisas lá, você já consegue ter os primeiros resultados. E a partir de então, aos poucos, você pode fazer a transição. Algumas pessoas vão fazer a transição rápida e tal, outras pessoas podem demorar mais, e tudo bem. O objetivo não é se comparar com o outro, é pensar no seu tempo, no seu jeito, do jeito que você gosta de viver. Até porque você tem que escolher a sua vida. Não é pensar, eu tenho que viver de acordo com os padrões de vida de outra pessoa. Se o outro fez a transição agora, eu tenho que fazer a transição agora. Olha para você, como você se sente confortável, se fez sentido para você fazer a transição de uma vez. É brusco e funcionou, ótimo. Por exemplo, para mim, eu tenho valor de intensidade. Eu chego no negócio, eu não consigo nem pensar mais se eu estiver focado em outro. Então, se eu tenho esse valor muito forte de intensidade, eu precisei fazer a transição com intensidade para que ela funcionasse. Quanto mais você se conhece, mais fácil fica esse processo. Outra, para fechar aqui essa live, para fazer a transição também, começa a pensar na rotina que seria o seu dia a dia se desse certo essa transição. E quanto você gostaria de ganhar dando certo essa transição. Porque tem aquela pessoa maluca, isso é um erro também, que pensa assim, eu tenho que ter a agenda lotada atendendo, 5 clientes por dia, não sei o que. Cara, talvez você não precisa disso. Ainda mais para ter a renda que você está pensando em ter. Vamos supor que a pessoa está assim, cara, eu quero ganhar 3 mil por mês. Cara, talvez você consegue 2 clientes no mês de R$1.500. Te dá muito mais qualidade de vida. Você pode cobrar um preço justo pelo seu atendimento e consegue fechar atendimentos, pacotes talvez de 4 encontros, R$1.500, e tá ficando bem, isso tá bom para você, tá bom para o seu cliente, e você consegue fazer isso, renovação e beleza. Talvez você não precisa morrer de ter que atender toda hora ali entendeu? Os 5 clientes por... Então, olha, qual a rotina que eu desejo ter para ter um estilo de vida que me agradaria também. Ah, não, eu preciso de ter uma rotina mais corrida e tal. Talvez então não seja só o atendimento individual, você pode ir além do A1 para entender o que realmente você está querendo com essa transição. Para você escolher a sua vida, para você pensar o que eu quero com a transição. Imagina a rotina, imagina que deu certo. Vou dar um exemplo prático. Teve um atendimento que eu fiz, esse tem muitos anos atrás, que foi bem interessante. A pessoa estava estudando concurso público para ser delegada. Ela queria ser delegada de todo jeito, já estava estudando tem 2 anos. Naquela conversa que a gente teve, ela decidiu que ela não queria ser delegada. Olha que interessante, trazer esse amadurecimento. Ela estudou 2 anos da vida dela. Podia ser que ela teria pior se ela tivesse passado. Porque na conversa que a gente teve, eu falei, cara, o delegado, o que o delegado faz? Ele faz isso, isso e isso. E como seria para você se tivesse que tirar a arma e apontar para a cabeça de alguém? Ela falou, cara, eu nunca faria isso. Olha que maluco, eu nunca faria isso. Então, peraí, será que ela quer ser delegada? Não estou dizendo que é uma coisa confortável, não, mas ela falou, eu nunca faria isso. Então, talvez ela não tivesse muita noção do que seria e ia acontecer com a vida dela quando ela fosse delegada. Porque aí eu falei, como seria lidar com um crime assim, assim, assado? Aí beleza, ela, não, isso aí me machuca. Então percebe que ela não estava entendendo que a vida dela, como delegada, ia ter um destino diferente do que ela gostaria de viver. E só de trabalhar aquele amadurecimento, ela mudou a direção ali.
Ela continua estudando, mas para outro concurso lá. E eu tô dando esse exemplo, não é que seja só delegado, você tem que entender qual a vida eu quero viver, qual o estilo de vida que eu quero construir. Também, junto com o processo de escolha profissional, conversa com profissionais que estão trabalhando naquela área. E outra, você tem que conversar com profissionais que têm um resultado que você gostaria de ter. Não adianta você conversar com um profissional que está... Imagina isso. Você está querendo, vamos supor, fazer 3 mil por mês com terapia. Aí você conversa com um terapeuta que está sem cliente e não está conseguindo. Cara, isso aí não vai te ajudar não. Pelo contrário, ele está com a rotina que não é o que está funcionando. Conversa com quem faz mais de 3 mil por mês e está dando certo. Ah, não, eu quero ganhar 10 mil. Então conversa com um terapeuta que faz 10 mil. Tenha mais contato, entenda a rotina do terapeuta que faz 10 mil. Não quero fazer 100 mil. Você vai ver que a rotina do que faz 100 mil é diferente do que faz 10, que é diferente do que faz 3. Olha, o quanto pra você estaria legal, porque cada um tem um tanto que ficaria legal e tudo bem. Talvez pra você seja, cara, pra mim se eu ganhar 1.500 por mês eu tô muito feliz. Então, peraí, vamos conversar com o terapeuta que tá fazendo 1.500, como é a rotina dele, o que ele acredita. Isso te ajuda a amadurecer no seu processo de transição também. Beleza? Pessoal, se você gostou, se esse conteúdo aqui te ajudou de alguma forma, deixa o coraçãozinho aqui, compartilha de alguma forma com pessoas que estão nesse processo de transição. Vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor, tirar uma fotinha. Martinho, ó, essa live aí foi para responder a sua pergunta sobre transição. Espero que tenha ajudado. Ajudou? Se ajudou, coloca aí transformacional nos comentários. Valeu demais.